Seja bem-vindo à Intelco. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o curso MT-CUME, que é o MikroTik Certified User Management Engineer, ou seja, é um curso oficial avançado da carreira MikroTik. São cursos voltados a recursos de usuários, ou seja, é um curso que nós vamos trabalhar com serviços e implementações voltados ao usuário. Esse curso ele tem um reconhecimento internacional, então quando você se certificar, você vai ter um valor internacional de um consultor certificado MikroTik. A carga horária desse curso é de 16 horas, ou seja, em 2 dias a gente vai trabalhar o dia todo com diversos laboratórios práticos, falando de diversos assuntos, como por exemplo, um protocolo ponto a ponto, a gente chama de protocolo PPP, onde a gente implementa aí filtros, segurança com encriptação, o tempo da conexão que ele vai expirar, taxas de velocidades, números de conexões permitidas simultaneamente. Vamos falar também de controles de usuários, onde dentro do usuário a gente cria os perfis, os controles de endereçamentos, as rotas e os limites de tráfego, tanto de entrada ou de saída desse usuário. Assim, também nós vamos trabalhar com o endereçamento, que a gente chama de pool de endereços ou range de endereços dentro do serviço. Depois nós vamos abordar um tópico chamado protocolos para VPN, ou seja, para quem está fora de uma rede, quer participar da parte interna de uma rede, usando alguns protocolos específicos. Nós vamos abordar inicialmente o protocolo PPTP e o L2TP. Tanto o PPTP Client, fazendo as configurações de setup, perfil, demanda de uso, quanto o PPTP Server, também implementando o servidor com as interfaces que vão se conectar, e depois o protocolo L2TP, que a gente vai abordar como cliente, ou seja, o modo cliente de operação com os seus perfis específicos. Mas também nós vamos entrar num tópico avançado de L2TP Server, onde a gente aprende um pouquinho aí sobre as funções e os serviços do servidor. Ou seja, nós temos diversas possibilidades dentro de protocolos de VPN, utilizando do lado externo da rede. Depois nós vamos mostrar tópicos do lado contrário, o lado interno da rede, que é falando de PPPoE na parte avançada, onde a gente autentica usuários dentro da rede, como por exemplo o PPPoE cliente ou o PPPoE server. Dentro desse serviço a gente tem toda a estrutura de encriptação, também do protocolo PPPoE. Nós temos também a agregação aí de recursos ECMP, que aí a gente já volta a trabalhar com uma VPN e o roteamento ECMP, ou seja, eu crio rotas ECMP para a estrutura do protocolo PPP, que é o protocolo ponto a ponto. Depois nós temos também um outro tópico de abordagem relacionado ao protocolo PPP, mas falando de bridge, ou seja, eu vou trabalhar com entroncamento aí de protocolos, fazendo, por exemplo, um L2TP e um túnel Ethernet, que é o conhecido como EOIP. A gente vai tratar de conectividade entre 2 pontos de redes que são remotos. Também vamos abordar aí a parte de roteamento, onde a gente faz um túnel que é L2, a gente chama de Layer 2, dentro de protocolos de VPN, com o L2TP e uma rede VPLS, que tem uma proveniência de uma estrutura de roteamento MPLS. Vamos trabalhar também com a aplicação do BCP em cima de L2TP e protocolos que a gente chama de multilink, ou seja, eu tenho várias vertentes do meu acesso de link dentro da minha VPN. MRRU, nós vamos trabalhar também com manipulação desses pacotes. E depois nós vamos entrar num outro nível de VPN, que é conhecido como IPsec, muito cobiçada também por empresas do mercado corporativo. A gente vai entender lá desde a parte fundamental, com a concepção da configuração, quanto também uma tratativa de comparação entre os protocolos dessas VPNs. Dentro do IPsec a gente chama de peers, que são os pontos que nós vamos remotamente configurar, e os recursos. Nós vamos falar como é que funciona o método de autenticação desse protocolo de VPN, um ponto de troca de configuração ou de informação. Vamos fazer uma transposição de algoritmos aí em hash, que a gente usa muito. O NAT também vai fazer parte dessa estrutura de VPN, assim como o tempo de vida do pacote ou da conexão que vai ser utilizada nessa VPN. Para tudo isso a gente precisa criar as políticas, as propostas
e instalar isso tudo dentro do roteador. Então o IPsec ele foca aí dentro de uma estrutura que a gente conversa ponto a ponto, né, um roteador com outro roteador, entre a estrutura dos peers e criando segurança, uma segurança de alto nível dentro dessa aplicação. O hotspot é outro ponto que também a gente vai abordar nesse treinamento, né? Desde a concepção até a aplicação, com os métodos de autenticação, né? Fazendo login com interface HTTP, com o protocolo MAC, por exemplo, ou HTTPS, utilizando cookies. Então tem diversas formas para você utilizar. Testes de conexão também, como por um tempo determinado, uma autenticação por radios, que também é bem relevante. E depois a gente já trabalha com os usuários do hotspot, né, trabalhando com o monitoramento desses usuários, criando hosts que são conhecidos dentro da estrutura do Router OS, com um protocolo também bastante conhecido na arquitetura TCP/IP, que é o SNMP. Então a gente usa recursos dentro da rede. Para tudo isso a gente tem perfis, né, dentro do hotspot, a gente tem acesso autorizado, que a gente chama de bypass. Então eu permito sites serem visualizados ou hosts da minha rede que utilizem os recursos como o Wallgarden, IP-binding. Vou customizar as páginas da interpretação, porque o hotspot é nada mais nada menos do que um portal de autenticação. E como eu posso customizar esse portal? Criando uma advertência, uma publicidade. Outro tópico que tem relação com o hotspot, mas também a gente pode abordar em outros serviços, é o radius. Criando uma conexão de radius entre cliente, né, ou servidor, e a gente aborda aí os serviços implementados dentro dessa rede. O User Manager é um serviço que trata com a gerência do radius dentro do MikroTik Router OS. E a gente vai também abordar nesse tópico a parte de instalação, configuração de roteadores e usuários dentro do User Manager, né? Como por exemplo o Radius Incoming, que a gente faz com que o roteador passe a receber conexões em serviços radios também. E por fim a gente vai entrar no momento de avaliação da certificação, para que você receba o seu certificado oficial MT-CUMI. Então, para isso a gente vai lá no ambiente de simulação, a gente acessa o portal para que você possa ter acesso à prova, e a gente, durante o treinamento, vai abrir esse portal para que você possa fazer a prova e conseguir atingir o seu certificado oficial MT-CUMI. Você já está preparado para esse treinamento? Então venha que nós estamos aguardando com muito prazer. Até lá!